Olá, tudo bem? Seguimos a nossa série sobre o laudo da Oi, porque entendemos que esse é um dos elementos que nós temos para justificar uma mobilização. Temos outros, mas esse é vamos dizer assim, é um elemento concreto. É um elemento concreto. Foi um laudo divulgado no final de agosto por uma empresa, a empresa contratada pela Oi, e essa empresa fez um laudo atestando que a Oi tinha capacidade de honrar seus compromissos por 3 anos. E, no nosso entendimento, isso induziu muita gente a erro, inclusive o Ministério Público Federal e o juiz Fernando Viana, porque, com base nesse estudo, o Ministério Público foi a favor do fim da recuperação judicial da Oi e o juiz decretou em dezembro de 2022 o fim da recuperação judicial da Oi, né? Alimentando expectativas altamente positivas por todos que estavam estudando a empresa e acompanhando a execução do seu planejamento estratégico, porque foi assim que a gente começou a investir e acreditar na empresa, né? Por conta do seu planejamento, da sua execução, da sua gestão, do que estava sendo dito e aparentemente executado. Então, se estava tudo caminhando bem, acreditávamos que a partir da saída da recuperação judicial, as coisas melhorariam ainda mais. E havia diversos elementos que corroboravam com essa tese, sobretudo esse estudo que dizia que por 3 anos a Oi tinha capacidade de honrar todos os seus compromissos. Mas antes de falar sobre o laudo, eu quero atualizar aqui algumas notícias. Vamos começar com uma notícia com relação a Prio. Com relação a Prio. A XP elevou o preço-alvo para as ações da Petrobras agora no fim de junho. A XP elevou o preço-alvo das ações da Petrobras no final de junho, mas reiterou num relatório que a sua preferida após o rally da estatal é a Prio 3. Acreditamos que é hora de um retorno para as empresas privadas, já que a Petrobras se aproxima de sua máxima de 5 anos, disse a XP em relatório. Então está aí. O último relatório divulgado pela XP, ela acredita que os preços do petróleo continuam a divergir entre um aparente equilíbrio de oferta e demanda. Ainda há um movimento muito claro da OPEP, dos países, né, que fazem parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, em manter os preços estáveis para o petróleo. E, nesse sentido, face aí, o petróleo deve ficar aí em torno de $70, variando, né, entre $70 e $77 o barril, provavelmente, nessa faixa. E, diante disso, a XP diz que a Prio segue sendo a empresa favorita para o setor de óleo e gás, sobretudo em razão da sua capacidade empresarial, o seu histórico de atuação, crescimento e avaliação. Eles entendem que a empresa tem um excelente potencial de crescimento face a tudo que já provou, né? É hora de retornarmos para empresas privadas, já que a Petrobras se aproxima de sua máxima de 5 anos, tanto em real quanto em dólar, e deve ter fluxo de caixa livre e dividend yield mais baixos a partir de 2024, enquanto as empresas menores tendem a ganhar um impulso quando olhamos para a produção, para a redução de custos, e isso, consequentemente, vai repercutir no valor de suas ações, disse a XP. Então, essa é uma atualização que eu queria fazer para vocês. Uma outra atualização que eu quero fazer para vocês tem a ver com a Vale, certo? Surgiu aí um burburinho
produzido pelo Lauro Jardim. Nada a estranhar, não é verdade? Saiu uma notícia no Globo dizendo, o Lauro Jardim, que o Guido Mantega poderia ser conduzido para o conselho da Vale, assumindo o comando da mineradora. Eu não sei de onde ele saiu com isso, né? De onde ele tirou isso. Olhando para a Vale e para a sua composição acionária, qual a chance disso acontecer? Zero. Zero. Hoje a Vale está nas mãos dos estrangeiros. Né? Hoje a Vale está na mão dos estrangeiros, de fundos de investimentos internacionais. Chance zero do Guido Mantega assumir o comando da Vale. Isso é uma aberração, sem nexo, sem sentido, um negócio assim monstruoso que o Lauro Jardim surgiu aí agora, esses últimos dias. Olha, cuidado com esse excesso de ruído, viu? Muita gente produz notícias para gerar volatilidade no mercado financeiro, viu? Muito cuidado. Eu já vi coisas horrorosas ao longo dos meus 16 anos de Bolsa de Valores. Coisas impressionantes que você olha assim, meu Deus, de onde saiu isso? E aí pode ter certeza que tem alguém interessado em criar ruído, volatilidade, entendeu? Para ganhar na movimentação do ativo. Então, muita atenção, muito cuidado com isso, entendeu? Porque realmente é estarrecedora essa notícia, né? É chocante, apocalíptica. Guido Mantega na Vale, assumindo o comando, imagine. Não tem condições, não tem know-how, não tem capacidade, não tem a menor chance de um cidadão desse assumir a presidência da Vale. Zero, 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 zero de chance, viu? Afaste-se do barulho, da confusão. Olha, senador, eu preciso reforçar isso, senador está preocupado com a falência da Oi, porque ele entende que pode ser um desastre econômico no Brasil. Esse depoimento foi dado pelo senador veneziano Vital do Rego, ele é do MDB da Paraíba, fez um pronunciamento no plenário do Senado, ele é senador, né, no dia 20 de junho, e disse que está preocupado com a situação da Oi, porque se ocorrer uma falência, causará impactos desastrosos no Brasil. A companhia emprega diretamente 5 mil pessoas, é responsável por outras 20 mil em postos de trabalho, levando em conta fornecedores e prestadores de serviços que dependem dela, são mais de 30 mil pessoas. Ele entende que a empresa está em recuperação judicial, está vendendo ativos para pagar dívidas, ele considera isso perfeitamente justificável, admissível, mas ele diz que tudo isso precisa ser feito dentro dos limites da lei e sem oferecer riscos aos credores, interesse público em geral, né? E aí eu imagino que ele esteja também colocando os funcionários, os fornecedores, os acionistas, os clientes, né? Todos eles, inclusive os acionistas, né? E aí ele diz que tudo precisa ser feito de forma clara, correta e transparente. E aí ele dá, inclusive, um exemplo, né? Ele cita o seguinte: se a empresa Vital valia 25 bilhões no ano passado, quando os canadenses compraram 10% dela por 2,5 bilhões, e logo ali em 2026 estima a própria Oi que ela vai valer quase 100 bilhões de reais, é de se perguntar qual é o sentido da Oi vender a Vital, essa verdadeira galinha dos ovos de ouro. E que sentido faz buscar um financiamento emergencial de meros 4 bilhões no curto prazo? Boas perguntas, senador, boas perguntas, viu? Ele continua: não é aceitável que a rede de cobre da Oi seja descartada apenas como sucata, como se tem dito. É imprescindível que o Poder Judiciário realize, sob sua fiscalização, também do Ministério Público, um procedimento competitivo para possível alienação da rede.
Olha, mas o juiz Fernando Viana já autorizou, viu, senador, a venda como sucata de toda a estrutura de cobre. Mas eu entendo que as suas preocupações são corretas, eu entendo que são válidas e acho que o Senado precisa abrir essa discussão aí no Senado sobre a Oi. Como fazer isso? Convocando o presidente da Oi, Rodrigo Abreu, para prestar esclarecimentos, pode ser um caminho. Montando uma CPI, uma comissão, né, de parlamentar de inquérito para analisar a situação da Oi, não sei se é cabível. Mas o fato é que o Senado Federal deveria, sim, também se mobilizar para uma análise sobre a situação da Oi. Eu acho que seria de bom tom. Há muita coisa que não tem sido transparente, viu, senador? Há muita coisa que não tem sido clara. E eu entendo que se o Senado Federal abrisse uma frente para que o presidente da Oi pudesse ir aí prestar esclarecimentos, o presidente do conselho da Oi fosse aí prestar esclarecimentos, outras pessoas fossem convidadas para falar sobre o tema, falar sobre a Oi, né? Representantes de acionistas minoritários, de funcionários, de credores. Eu acho que cabe um debate, eu acho que está precisando aí um debate, mais transparência, mais clareza, porque é o que eu digo, desde o início desse ano, a Oi está num território nebuloso. Nós não conseguimos enxergar um palmo diante dos olhos no que está acontecendo com a Oi. Mas parabéns pela sua preocupação, que ela possa se desdobrar em algo mais objetivo, mais concreto, mais efetivo. Muito bem, voltamos aqui para esta questão do laudo. Nós estamos falando sobre o laudo que foi apresentado pela VIX, dizendo que a Oi tinha condições de pagar todos os seus compromissos nos próximos 3 anos. Então, estamos falando aí de 2023, 2024 e 2025. Eles fazem menção no item 2.4 do laudo sobre arbitragem. E eles dizem, o Grupo Oi também destaca oportunidades regulatórias que poderão impactar de forma positiva os próximos 2 anos da companhia. Trata-se de uma reivindicação de 16 bilhões de reais no procedimento arbitral 26470/PFF, em que a Oi, em recuperação judicial, e a Anatel são partes, juntamente com a União Federal, que é interveniente. Então, destacam eles aí. Com efeito, como pode se depreender da ata da missão divulgada em site oficial da União, a Oi requereu no final de 2021, na forma da Lei Geral de Telecomunicações, procedimento arbitral contra a Anatel, buscando ser indenizada pelos seguintes pontos: quebra de equação econômica financeira do contrato de concessão; 2, erros nas premissas e cálculos do saldo devedor do Plano Geral de Metas; 3, custos não integralmente amortizados de bens investidos pela Oi na prestação de serviços concedidos; 4, insustentabilidade do serviço concedido sem a componente intervenção da Anatel. Conforme divulgado pela companhia, na apresentação dos seus resultados, espera-se que a arbitragem aconteça dentro de um intervalo dos próximos 3 exercícios alvos desta análise. Estamos falando, portanto, aí de terceiro tri, mais ou menos, de 2023, né? Como noticiado ao mercado por meio de fato relevante, aí eles já fazem menção aqui à questão da renegociação da dívida com a Anatel, item 2.5. Como noticiado ao mercado por meio de fato relevante, os débitos não tributários da Oi junto à Anatel, inscritos em dívida ativa da União, no montante de 20 bilhões 700 milhões de reais, foram reduzidos para 9 bilhões 109 milhões, certo? Atualizado para o mês de maio de 22, mediante concessão de um desconto de 55%. Com a dedução dos pagamentos realizados no meio dos depósitos, por meio de depósitos judiciais já apropriados pela Anatel, o saldo devedor ficou em 7 bilhões 300 milhões. 7 bilhões 300 milhões. E que será quitado em 126 parcelas não lineares,
sendo a primeira com vencimento no mês da assinatura do acordo, a segunda após um decurso de 6 meses de carência, de modo que o vencimento da última parcela será em abril de 2033. Os benefícios dessa transação, desse pagamento aí de 7 bilhões e 300 milhões, portanto, eles proporcionarão a redução do desembolso de caixa superior a 1,5 bi nos próximos 3 anos, certo? Conclusão do administrador judicial, item 2.6. Em complemento à informação acima, o administrador judicial ele apresentou um relatório circunstanciado que concluiu que todas as obrigações vencidas no período de supervisão judicial foram devidamente cumpridas pelas recuperandas, né? Disse aí o relatório do administrador judicial. E aí, mais à frente, vem a conclusão. E aí, vejam, a conclusão da Lix, empresa contratada, datado Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2022. Hein? Com base nos exames realizados, conclui-se que o Grupo Oi reúne as condições econômico-financeiras para honrar as obrigações do plano de recuperação judicial e do aditamento vincendas nos próximos 3 anos. Ressalta-se ainda o procedimento arbitral requerido pelas recuperandas em face da Anatel, cujo pleito preliminarmente estimado é de 16 bilhões de reais. Por fim, o novo acordo celebrado com a Anatel reduziu o fluxo de pagamentos em 1,5 bilhão nos próximos 3 anos, impactando de forma positiva a liquidez das recuperandas. É o parecer, assina Gustavo Banho Lix. Gustavo Banho Lix, CRC RJ 087-155-0-7, datado de 29 de agosto de 2022. Então, este é o laudo que a Lix Associados produziu, falando sobre a capacidade econômica das recuperandas para cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial vincendas nos próximos 3 anos. Isso com assessoramento de 3 escritórios de advocacia, foi entregue à 7ª Vara Empresarial da comarca da capital do Rio de Janeiro, certo? E isso serviu para que o Ministério Público concordasse com o fim da RJ e o juiz também decretasse o fim da recuperação judicial da Oi. Bom, entendemos que esse estudo, entregue aí no início de setembro, sobreviveu aos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro. Chegou em janeiro, ele entrou em colapso, porque em fevereiro a Oi estava buscando socorro, dizendo que não conseguiria pagar 600 milhões de reais a um dos seus credores. Então, estamos falando aí, né, de 5 meses. Esse estudo da Lix Associados teve vida curta, 5 meses apenas. Uma pergunta importante: quanto foi que a Oi pagou por este laudo, por esta nota técnica? Isso motivou que a gente conversasse com o Instituto Empresa. O Instituto Empresa abriu um procedimento, né, para que o Ministério Público Federal pesquisasse esse assunto, né, apurasse esse assunto, entendendo que o Ministério Público Federal foi ludibriado, né, por este laudo. Da mesma forma, isso foi o Instituto Empresa moveu ações junto à CVM por conta da volatilidade produzida por esse estudo, pelo fim da recuperação judicial, né, para ver o que houve, quem ganhou dinheiro com isso, não é? Se houve informações privilegiadas sendo vazadas, não é? Porque vamos recordar que em dezembro, nos primeiros dias de dezembro, numa entrevista, André Jakurski disse o seguinte na Infomoney: a Oi está para sair da recuperação judicial nos próximos dias, profetizou ele. Mas isso não tem a menor importância, porque ela vai entrar numa nova recuperação judicial. Isso ele disse nos primeiros dias de dezembro.
ela vai entrar numa nova recuperação judicial. E nessa nova recuperação judicial, a empresa vai entregar tudo para os credores. Os minoritários não vão ficar com nada, disse ele. Então, veja, ele sabia de coisas que nós não sabíamos. Agora, sabia muito antes do fim da primeira recuperação judicial o que já ia acontecer. O que já ia acontecer, ele já sabia. Então, vazou informação. Vazou informação. Assim como vazou para ele, deve ter vazado para os que dançaram e rolaram com o aluguel de ações, porque nos causava muita estranheza o aluguel de ações subir, chegar a quase 1 milhão de contratos de locação de ações, né? E a gente ficava olhando assim, como é que sobe tanto esses aluguéis de ações se a empresa está para sair da recuperação judicial? Quando o normal seria a ação subir. Porque quem está alugando a ação está acreditando na queda, está convicto que vai acontecer a queda. E a gente não encontrava explicação para isso. Mas, provavelmente, assim como o Jacuzzi sabia o que ia acontecer, os fundos que estavam lá trabalhando no aluguel de ações também sabiam. A CVM precisa investigar isso. Precisa ver quem eram os fundos que estavam trabalhando com o aluguel de ações e verificar o que é que eles sabiam e que a grande maioria dos minoritários não sabia. Na verdade, é isso que precisa ser investigado. Bom, mas diante de tudo isso, nós chegamos a recentes conversas com o Instituto Empresa, no sentido de que é preciso fazer alguma coisa. O Instituto Empresa já possui experiência, vamos dizer assim, de mobilização de escritórios de advocacia para representar acionistas minoritários. Eles têm sede lá no Rio Grande do Sul, o Instituto Empresa, é presidido pelo Eduardo Silva, e que tem uma ampla experiência em arbitragem, em Câmara de Arbitragem Internacional, né? E ele, então, está mobilizando aí uma equipe de advogados para mover a primeira, vamos dizer assim, ação judicial contra a Oi. E a ideia é que seja um processo coletivo, porque uma ação de um acionista minoritário é inviável, é impossível, né? Porque vai ficar muito caro um processo de uma pessoa física, né? Salvo se for um milionário, né? Um Vitor Ada, um Luiz Barsi Filho. Mas se não é isso, fica muito caro. Então, tem que ser um processo coletivo. E nós vamos aprofundar um pouco isso, mas a ideia é que possa ser um processo coletivo. O Instituto Empresa já está envolvido em processos em curso contra, por exemplo, o IRB, contra as Americanas, contra a Petrobras. Então, é um pessoal que já tem uma qualificação, uma expertise para atuar nestas frentes, né? Pode ter sucesso um processo contra a Oi? Pode. Pode não ter? Também pode. Não há garantias de que um processo chegará a um termo favorável aos acionistas. Mas, nas nossas conversas, a gente entendeu que sim, há elementos suficientes que justifiquem um processo e há chances. Certeza não se tem de nada, mas chances existem. Então é aquela coisa, ou você deixa para lá, ou você faz alguma coisa. Se você se sente, como eu, enganado, se você se sente como eu, passado a perna pela gestão da Oi, que mentiu com este laudo técnico, esse laudo técnico não parou de pé da Lix, né? Depois o presidente dizia que não tinha nada para manter a empresa na recuperação judicial e depois ele entra de novo numa nova recuperação judicial. Nós entendemos que não faltam motivos para fazer alguma coisa. E aí a saída que a gente vem conversando é exatamente essa com o Instituto Empresa, de se criar um processo coletivo, as pessoas vão aderir a esse processo coletivo, e aí, quando ele for iniciado, a gente vai estar, as pessoas estarão sendo informadas sobre o andamento do processo e tudo mais, e vamos ver quais são as possibilidades, não é? Vamos ver quais são as possibilidades. Mas entendemos que entre fazer alguma coisa e não fazer nada, é melhor fazer alguma coisa. Esse é o nosso entendimento. Não sei qual é o seu. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha, né?
muita gente está me procurando, já posso fazer parte disso? Nós estamos ultimando esses entendimentos, e em breve vamos fazer uma live com o Instituto Empresa, onde nós vamos estar tirando dúvidas e vamos estar atualizando muita coisa também, certo? Mas, de antemão, é isso que a gente está aí articulando, certo? E uma outra coisa importante é que eu já acertei isso com o presidente do Instituto Empresa: as pessoas que são inscritas no canal Viver de Renda poderão fazer a adesão a esse processo coletivo ganhando um desconto de 10%. Isso aí eu já falei com ele e isso ficou acertado, né? Um desconto para quem é inscrito do canal Viver de Renda de 10% para fazer aderir a este processo. E dentro da ótica da engenharia que vai ser articulada, o que isso a gente vai confirmar depois na live, mas o que eu já entendi é que o primeiro passo será uma responsabilização da empresa que fez o laudo técnico, este laudo que nós esmiuçamos aqui, porque ele é uma prova de materialidade de uma indução ao erro, não é? Então, a ideia a priori vai ser essa: começar fazendo um processo de responsabilização desta empresa, não é? Que foi contratada pela Oi para produzir este laudo, essa nota técnica dizendo que a Oi tinha capacidade de honrar seus compromissos por 3 anos. Então, o começo será por aí, né? Vamos bater primeiro nesta tecla e ver o que é que acontece, né? Enfim, é o nosso momento. Nós não podemos prever o futuro, mas podemos falar do momento inicial. O momento inicial é esse, o primeiro passo será esse: fazer um processo coletivo, e a primeira medida será a responsabilização de quem produziu este laudo técnico, dizendo que a Oi tinha capacidade financeira para honrar seus compromissos por 3 anos. Entendemos que isso é uma prova concreta de um conteúdo que induziu um monte de gente ao erro. Induziu o Ministério Público, a Justiça, induziu, sobretudo, os acionistas minoritários ao erro. Então, a gente entende desta forma, e lembrando mais uma vez, os inscritos do canal Viver de Renda vão poder se inscrever. Em breve a gente vai estar dando notícias a respeito disso. Poderá aderir a esse processo coletivo, e ao registrar que é inscrito do canal Viver de Renda, ter um desconto de 10% no valor que terá que pagar, sim, porque terá despesas para bancar toda essa estrutura de processo, de advogados, né, de escritórios de advocacia. Vamos lembrar que a Oi tem 3 escritórios de advocacia, dentre os mais famosos do Rio de Janeiro, trabalhando a favor dela, né? Então, isso não é uma coisa simples, mas entendemos que se existe um instituto que tem uma expertise que pode contribuir para termos alguma taxa de êxito e de sucesso, é o Instituto Empresa, que já está aí trabalhando contra o IRB, contra as Americanas, contra a Petrobras, desenvolvendo diversas ações em nome de minoritários. Então, a gente entende que ele possui essa especialidade, essa especificidade, e pode contribuir, sim. Mas é aquela coisa, sem garantia de sucesso. Não há garantias, né? Mas há possibilidades. É isso que a gente está aqui colocando. E uma coisa mais para fechar esse vídeo de hoje é que eu vendi, Clóvis, minhas ações. Não interessa. Se você provar que esse ano você ainda tinha suas ações, basta pegar o seu extrato da B3, né? Já é suficientemente o necessário para você aderir ao processo, entendeu? Eu vendi uma parte, tudo bem. Se você puxa o seu extrato de antes da venda parcial, você consegue também aderir, porque a gente vai utilizar isso, o Instituto Empresa, os advogados vão utilizar isso como métrica para pedidos de ressarcimento por eventuais prejuízos causados por essas práticas que a Oi adotou, né?
Então, espero que isso esteja explicado. Se não estiver explicado, a gente pretende continuar falando sobre esse tema nos próximos dias também. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.